Olá pessoal, novamente aqui para trazer um vídeo, né? Falar aqui um pouco mais da gente utilizar o DSP para uma aplicação uma aplicação mais direta, né? E aqui navegando no site da Texas, né? Eu vi um kit que é essa plaquinha aqui, que ela nada mais é do que uma ponte trifásica. Ele chama deve ser de boost aqui, né? Inversor trifásico de GaN, né? Ele utiliza nitreto de galho. E aqui tem as características elétricas. Porém, a aplicação desta placa é para motor, provavelmente aquele motor brushless, né? Para a gente fazer o acionamento dele. Esses kits aqui também, não exatamente esse, mas você acha muito aí na internet de Arduino para acionar motor brushless. Mas o que me interessou aqui nesse kit, né? Vou falar daqui a pouco. O preço dele está $49, né? Para quem está no Brasil isso aqui é um pouco caro, né? Porque na hora que converte para real, né, o valor que o dólar tá, então para a gente fica caro, né? Mas, né, é um investimento que talvez valha a pena, né? Mas enfim, fica a dica, né? E é um kit que cabe na palma de sua mão. Então aqui a gente tem ele, né? Aqui é um braço, tem dois MOSFET, né? O superior e inferior e aqui. Bem, ele dá para fazer várias aplicações, assim, considerando o tempo de pandemia, né, que a gente não pode ficar indo para o laboratório. Então, analisando ele, dá para a gente fazer várias aplicações para o nosso cenário de eletrônica de potência. Vou abrir aqui o datasheet para mostrar para vocês. Só um detalhe, quem for usar esse kit, ele é adaptável em vários launchpads, no 28069, no 28379D, no 28004. No 28379D, vocês só tomam cuidado que ele é mais indicado para a placa de versão 2. Se sua placa for de versão 1, no Launchpad, depois eu vou mostrar onde é que vocês acham, eu não recomendaria vocês usar ele em cima do Launchpad, porque tem um pino aqui ó, que ele usa de ADC, que é para ler ou é tensão ou é corrente, porém este mesmo pino aqui, no Launchpad da versão 1, ele é o que gera a referência para o ADC. No Launchpad 2 eles já corrigiram isso e não usa esse pino. Então para quem tiver um, não fica muito legal você usar esse kit nele. Bom, olhando aqui o diagrama esquemático dele, né? Então olha o que ele tem aqui, né? Uma ponte trifásica de GaN, né? E por que ele é interessante? Porque você já comanda os 6 PWM, né? Os PWM superiores e inferiores. E outra vantagem que eu acho é essa aqui, ó, porque ele tem um sensor de corrente já montado nele. Não é dos melhores, né? Mas porque esse resistor ele é de 5 miliohms, então ele é muito baixo, né? Qualquer ruído aí já complica. Mas enfim, já está embutido. E aqui é onde você colocaria o motor. Tem algumas proteções de sobrecorrente, né? Que passando determinado valor. Bem, aqui só comentando ele, né? Eu quero que a gente foque nisso aqui, ó, na topologia dele. É uma ponte trifásica, a gente não vai esquecer motor, não vem ao caso agora. É uma ponte trifásica que já tem um sensor de corrente embutido. Ele tem a medição de tensão no barramento CC e também ele mede a tensão de saída. Não vejo muito sentido você medir essa tensão A, B e C, né? Talvez para quem mexe com acionamento de motor seja interessante, né? Mas eu não vejo sentido você medir essa tensão aqui na saída. É o que o seu kit fornece, né? Ele lê as 3 correntes e as 3 tensões em cada saída do braço, né? Que eu não vejo muito sentido. E ele mede a tensão no barramento CC. Então é basicamente isso. Tem um sinal de proteção, de sobretemperatura e etc. Então aqui tem o datasheet aqui de um dos braços, né? Aqui entra a fase A, né, que sai do gate drive, né, no meio da ponte, o sensor de corrente, e aqui a tensão que ele mede. Bom, do ponto de vista de eletrônico, essa plaquinha para nós tem muita aplicação. Eu vou mostrar para vocês aqui o que
que a gente pode fazer com ela? Bom, se ela é uma ponte trifásica, tá aqui, ó. Coloquei uma fonte de 48 volts, eu estou usando o Plex aqui, né? Eu vou deixar essa simulação aí se vocês quiserem baixar, mas eu uso o Plex, a versão é a versão 4.12 64 bits. Bom, é uma fonte, coloquei aqui uma de 20 volts, né? Vou pôr 24. Ele geralmente é de 48 volts, mas pode ir até 60. Então aqui tem os três braços, né? E aqui, olha uma aplicação interessante. Do ponto de vista de eletrônica de potência, então ele é uma ponte trifásica, né? O que eu posso fazer? Naquela saída, aqui são os resistores que medem a corrente. Eu posso anexar indutor externo a ela. O que eu quero dizer? Eu posso vir aqui nesse VA, VB e VC e inserir indutores. Se eu coloco indutor, eu posso montar uma placa com isso aqui, ó. Um indutor e um capacitor e um resistorzinho aqui. Aí eu monto o quê? Um mini micro retificador trifásico. Olha que aplicação interessante eu posso fazer com ela. Só que aí tem um problema. A tensão de saída aqui, ela mede aqui, ó. Para nós, nas nossas aplicações, a gente não mede essa tensão. A gente mede ela aqui, ó, do lado do indutor, onde que entram as cargas ou entra a rede elétrica. Bem, então o que eu vi que dá para a gente fazer? Você já vai fazer essa placa externa para colocar os indutores e esses capacitores. Você coloca aqui 3 divisores resistivos. Faz uma medição com 3 resistores, 3 divisores resistivos. Aqui eu coloquei só um capacitorzinho para eliminar um ruído, né? Bem, mas ainda tem um problema. Como aqui nós temos uma tensão alternada, toda a tensão que a gente vai medir, devido à característica da placa, a gente tem que ser referenciada ao GND. Então, o que eu fiz? Dá para a gente fazer aqui? A gente colocar 2 capacitores, né? E nós vamos usar o meio dele como neutro. Não confunda o neutro com o GND. Então, esses 2 capacitores aqui é só para simular um neutro. Aí tem que colocar resistor, mais capacitores para deixar aqui equalizado, né? A ideia é que aqui tenha metade da tensão do barramento. E aqui ela vai ser o ponto de neutro do nosso filtro LC. Bem, a saída de cada uma aqui, como elas têm que estar referenciadas ao GND, o que eu faço? Eu meço elas e referencio ao GND. Qual que é a desvantagem de eu fazer isso aqui com esses 2 capacitores? Porque na minha saída, o máximo da tensão que eu vou ter é metade do pico aqui. Se eu tiver 24 volts, eu vou ter uma tensão alternada de, no máximo, 12 volts de pico. Bom, mas dada a plaquinha, né, é interessante. Então eu vou simular aqui. Olha lá que interessante. A gente tem a fase A, B e C. São essas 3 que eu estou medindo aqui, ó. Aqui seria uma tensão entre fase, que seria uma da fase A menos a da fase B. E aqui eu coloquei uma carga de 7 ohms. E aqui seria a corrente. Então, em tese, dá para a gente montar isso naquele kitzinho. Eu montei, então funcionou beleza. Então, essa aqui é uma aplicação, né? Se você quiser fazer um microinversor. E aí só o cuidado, porque a saída aqui, ó, a amplitude da tensão, ela vai ter esse detalhe de ficar limitado, porque a gente vai precisar de um ponto neutro e eu vou ter que usar metade do barramento. E aqui eu gero as 3 senoides defasadas, que isso aqui é feito na programação dentro do microcontrolador. Então, essa aqui é uma boa aplicação para ela. Uma outra aplicação também interessante que dá para a gente fazer é esta aqui, ó. Lembrando, como ela é uma ponte trifásica, o que a gente pode fazer? Pode fazer um inversor monofásico, usando 2 braços. E o terceiro braço, a gente pode usar para fazer um conversor buck e boost. Isso aqui, para quem já está trabalhando aí ou já estudou, isso aqui é basicamente a topologia de um inversor fotovoltaico. Isso aqui seria um boost. Aqui você entraria com um painel fotovoltaico e ele ia subir a tensão para alimentar para o barramento CC. E aqui você injeta a potência na rede.
Então, com aquela plaquinha, dá para a gente montar um sistema desse também. Você aqui, em vez de você trabalhar com painel fotovoltaico, você também pode colocar uma bateria. Supõe-se que aqui, por exemplo, tenha 24 ou 48 volts, você pode pôr uma bateria de 12 volts. Como esse braço ele pode funcionar como um bulk ou boost, você pode drenar a potência dele para carregar a bateria ou pegar a potência da bateria para jogar para o barramento. Novamente, a gente tem que fazer uma placa para colocar os indutores. São 3 indutores. Aqui é uma topologia que eu fiz de um inversor CA, né? Os valores do filtro aqui, gente, foram tudo arbitrado, não tem nada calculado, né? Aqui um indutorzinho de modo comum, é sempre bom colocar quando a gente tem um sistema monofásico ou bifásico. E aqui a mesma discussão, né? Na placa a gente mede a tensão de saída nesses 2 pontos. Aqui é o resistor do sensor de corrente. Porém, eu preciso medir uma tensão alternada. Como eu tenho um inversor monofásico aqui, eu não preciso fazer aquela divisão no barramento. O que eu faço? Aqui é um filtro LC, né? Lembrando. Depois eu vou discutir. Aqui é um L, o C e outro L, né? O que eu faço? Faço um divisor resistivo para o terra em cada fase. E aí eu vou medir uma tensão em cada ponto aqui, ó, em relação ao GND. Mas eu quero essa tensão aqui, ó, nessa carga. O que eu faço? Se eu estou medindo a tensão nesse ponto e estou medindo a tensão no outro ponto, é só fazer a diferença. Bom, então como aqui eu vou estar medindo... Eu vou estar medindo aqui, ó, digamos, um VA GND. Aqui eu vou estar medindo um VB GND. Então, estou medindo os 2 pontos. No microcontrolador é só fazer o quê? VA GND menos VB GND. Que aí eu vou ter o quê? VAB, que é a tensão que eu quero. Então, muito simples, né? Então, essa é uma aplicação. Seria o quê? Um inversor monofásico mais um mini sistema de painel fotovoltaico ou bateria. Então, vou simular aqui para a gente ver. Essa parte aqui eu não fiz nada, né? Só vou concentrar aqui no inversor. Então, tudo aqui em malha aberta, não tem controle, não estou falando de nada, estou só modulando. Olha aqui. O azul e o vermelho é a tensão referenciada ao GND. O amarelo é a diferença das duas. Então, tá aí a diferença das tensões. Vocês veem aqui pelo sinal. É isso aqui que eu vou fazer no microcontrolador, ó. Essa diferença das duas, que vai dar essa tensão aqui. E aqui, olha, é a nossa corrente, olha lá. A corrente chaveada com o formato que a gente espera observar. Bom, se eu falei que isso dá para fazer, né? Então, vamos dar uma analisada aqui na plaquinha, se realmente dá para fazer. Então, tá aí, gente, a montagem que foi feita. Olha lá, a plaquinha, os 2 indutores. Aqui seria o nosso indutorzinho de modo comum, né? Que você pode achar em qualquer sucata de fonte chaveada. Porém, eu não liguei ele na placa, no protoboard. Bem, isso aqui não é uma montagem legal de fazer, né? Porque gera ruído, do ponto de vista de eletrônica de potência, isso aqui é a pior montagem. Mas o intuito aqui é só um teste. Então, tá aqui, ó, o nosso indutor. Aqui tem os capacitores, né, do filtro. Só lembrando, como eu estou usando esses capacitores aqui, eles são polarizados, eu preciso medir CA. Quando você tem 2 capacitores polarizados e quer ligar ele para CA, a gente faz uma ligação que chama de antissérie. Você liga aqui o positivo e o negativo, negativo com positivo. Então você liga desse jeito. E aí você transforma o capacitor polarizado para funcionar em CA. Não vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é ligação série. Isso aqui chama de antissérie. Então, é o que a gente faz para
usar capacitor polarizado no lado CA. Então tá lá, ó. Aqui é a nossa carga e aqui é o filtro e aqui é os pontos de medição. Então é o que foi feito, né? E então tá aí, ó, os dois capacitorzinhos. Aqui é o divisor resistivo e aqui são os pontos de medição que eu coloquei, né? Da placa eu estou usando só a medição de corrente. A de tensão estou fazendo aqui. Então nós vamos ver se isso vai funcionar. Bom, pessoal, tá aqui o código que eu fiz, né? Eu peguei um código aí que a gente já utilizou. Ele tem uma parte aqui de comunicação serial, usar a parte de ADCB do módulo B, mas enfim, eu não estou usando, ela está comentada. Aqui eu só estou usando o PWM e o ADCA. Aqui no periférico eu configurei alguns pinos do LED como GPIO, configurei aqui o PWM 1, 2 e o 3, né, que são para acionar aquele módulo. Aqui é o 3. Mas eu não estou usando este aqui. Esse módulo ele não está usando por enquanto. Aqui são o GPIO 1415, que eu uso mais para debug, né? E naquela plaquinha ela tem um pino que habilita todos os PWMs. Aqui eu estou usando o pino 24. Tem o pino 16 que eu estou usando, que ele é uma entrada digital, porque naquela placa ela tem um sensor de temperatura, que ele não te dá o valor de temperatura. Ela tem um trigger interno que quando chega, se eu não me engano, 80 graus, ela dispara um sinal, né, de sobreaquecimento. Aqui é a parte de comunicação serial que eu não estou usando, né? E aqui está a configuração do PWM. Ele está configurado para 15.360 Hz. PWM1 vai disparar o ADC duas vezes, né? Então está mostrando a 30.720. E aqui é PWM2, 3 e o ADC, né? Eu herdei esse ADC aqui do último vídeo que a gente fez, né? Sobre múltiplas conversões. Eu vou estar usando um ADC pino 15, que vai ser esse pino aqui, ó, o 63. Vou estar usando o pino 5 e o 4. Esse para ler é uma tensão, este é para ler a segunda e este aqui só para ler a corrente. Então o código em si é só isso. Mais uma vez está aí o nosso setup, né? Os indutores. Esses dois indutores, o modo comum eu não usei aqui, talvez eu faça uma placa. Aqui os dois capacitores polarizados que fazem o filtro. Aqui os divisores resistivos, né, para fazer a tensão de um braço e do outro. Aquele capacitorzinho que eu falei aqui de 22 nano para eliminar um pouco o ruído. E aqui é o nosso módulo então da Texas, né? Então vocês veem que eu não uso ele em cima de um Launchpad, né? Porque essa minha placa aqui, ela tem a revisão dela, né? No meu caso ela é a revisão 1 e na revisão 1 tem um pino aqui que é o AD, que eu não lembro qual que é, mas é um desses pinos aqui que ele utiliza para fazer a referência. No 2, na versão 2, ela já não é usada, então você já pode usar esse kit direto. Se você tiver o DSP28069, você já pode ficar em cima, pôr a placa em cima. Bom, pessoal, então descarregar o nosso código e vamos lá ver o que vai dar. Detalhe, estou alimentando a placa em 24 volts, né? Aqui eu vou abrir o plot para quem não viu, né? Como é que eu utilizo. Então, nossa interrupção já está rodando, né? Nosso index está aqui. E aqui eu vou habilitar o PWM. Opa, esqueci aqui de ajustar. A nossa é do tipo float.
ajustar essa escala. Tá aí, gente, olha que maravilha. Nós estamos lendo aqui nossa tensão em um dos braços. Eu vou jogar aqui no osciloscópio. Olha lá. Eu estou medindo então a tensão de um lado, em um braço, e amarela no outro. O que eu estou fazendo? Eu estou lendo a tensão neste ponto e neste ponto. E no meu ADC, o que eu tenho? Olha lá, senoidal. Vou desligar meu PWM e ligo. Bom, voltando aqui então pro... A gente não quer saber a tensão de um braço do outro. Então vocês podem ver, olha lá, uma onda 60 Hz perfeita. Então no DSP eu vou fazer o que? Isso aqui, ó, fazer a diferença das duas ondas, que é o sinal CA sintetizado que eu quero. Bem, isso aqui então é um dos braços. Se eu ver aqui, aqui o outro braço invertido 180 graus, igual a gente pode ver aqui na imagem, né? 180 graus do outro. E no código, eu tenho aqui uma variável que eu fiz a diferença de um canal para o outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou referenciar ela agora, que essa que é a minha tensão. Olha lá a tensão que eu quero ler, que é a tensão na saída. Olha como é que ela ficou bem limpinha. Olha lá, ó. Para aproximadamente 8 volts e menos 8 volts. Essa que é a minha tensão diferencial aqui, ó, que eu tenho que ler. Olha lá, 60 Hz. Aqui no meu código, como é que eu estou gerando PWM? Eu fiz da forma mais simples, né? Eu criei uma tabela com 512 pontos. Aí eu estou gerando aqui um seno de um θ dividido por 512. E aqui eu estou usando um fator de modulação de 0,6, né? Quanto maior esse fator de modulação, maior a amplitude do pico da tensão alternada. Aqui é para dar um offset, né? Porque lembra, o seno ele vai de menos 1 a 1 e o PWM eu tenho que sintetizar ele enquanto o seno ele vai de 1 a menos 1, o meu PWM ele tem que ir do PRD até 0. Então, o zero do seno aqui tem que ser o PRD sobre 2. Então, tem que excursionar isso aqui nessa faixa. Então, é basicamente aquilo que eu faço. E toda vez que ele entra na interrupção, aqui ele passa um novo valor. Aqui é o seno, né? E aqui, do PW do braço 1. E aqui é o do braço 2, né? Que gera o 180 invertido. Bem, agora nós vamos colocar uma carga lá e ver como é que fica. Ver a característica dela, né? Então, deixa eu ligar uma carga aqui na montagem. Bom, como a gente está em malha aberta, olha lá, tá desligado, agora eu liguei a carga. Vocês verem que ela diminui um pouco a amplitude, mas isso é normal, né? Porque, olha lá, por que vai diminuir? Porque é em malha aberta, estou fazendo a síntese, não tem controle, não tem nada. Agora vamos ver aqui no nosso código, como que ficou. Aqui a tensão, ela está um pouco distorcida, né? Igual eu falei, né? Nós estamos fazendo aqui sem controle, sem nada. E até porque esses valores de indutor e filtro, eles foram todos chutados, foram arbitrados, não tem cálculo nenhum. Bom, mas o que eu quero ver agora? Eu quero ver a corrente. Vamos lá ver então. Olha aí que interessante, olha a corrente. Está um pouco ruidosa, né? Mas por quê? Lembra que a gente está medindo aqui com um resistor muito baixo, de 5 miliohms? Bom, se pudesse, então, se tiver a condição de remover esse resistor, né, colocar pelo menos um de 10 miliohms ou 20 miliohms, né, já dá uma resolução melhor.
uma magnitude maior, né? Porque o sinal ele está muito pequeno, então a relação sinal-ruído ela está bem, né, discrepante. E outra coisa também é que esse sinal de medição ele já está colado no circuito de gate drive. Como essa plaquinha a gente está fazendo uma adaptação, né? Se fosse uma montagem eletrônica de potência, não seria muito legal fazer isso, porque aqui a gente tem elevados DV/DT, circuitos para dar pulso na chave, então isso pode também interferir aqui no circuito de medição. Mas novamente, a gente só está fazendo uma adaptação, né? Então tá de bom tamanho, olha lá, uma corrente senoidal, porque é uma carga resistiva, desculpa, uma corrente, né, que vai estar em referência com a tensão, porque é uma carga resistiva. Olha lá, se eu tirar a carga, olha lá, colocando a carga, então tá aí tudo que a gente queria. Provavelmente se a gente aumentar a magnitude aumentar a carga e aumentar a magnitude da corrente, ela fica um pouco mais lisa. Mas, gente, na prática é isso aqui mesmo que a gente vai encontrar, não é muito diferente disso. Ruídos vai ser sempre um problema constante. Vou voltar aqui no osciloscópio, que agora outra questão que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha como que a tensão aqui está bem limpa. Olha lá. A tensão, como a gente já estou medindo externa, ela está bem limpa, né? Está quase que no formato de uma simulação. Vou voltar aqui no osciloscópio. Olha que interessante que aquilo que a gente vem discutindo. Vou dar um zoom aqui na forma de onda. Olha aqui, claramente a gente vê, apesar da magnitude estar bem pequena, né? A gente vê o momento que aqui o transistor desliga nesse ponto e ele liga. Então a gente já vê aquela característica serrilhada da forma de onda. E como a gente já mostra sempre no meio, nós temos essa vantagem. Então tá aí, gente, uma aplicação aqui para fazer um mini microinversor trifásico, né? Que aí te dá várias possibilidades de você fazer um setupzinho de montagem de eletrônica de potência em casa, né? Aproveitando esse período de pandemia que a gente não pode ir no laboratório, né? Então tá aí que você pode desenvolver seus projetos, né? O inconveniente para quem mora no Brasil é o preço, né? $49. Isso aqui hoje não deve sair por menos de R$360, né? Talvez se a gente fosse em outros tempos, $1 de 4, R$3 valeria muito a pena, né? Mas enfim, atende o nosso critério, né? E ele tem uma boa capacidade de corrente, então dá para a gente fazer um circuito bem reduzido. Aqui, futuramente, você pode colocar um transformador, né? Um transformador de 12 volts para 110 volts, né? Para você simular rede elétrica. E aí você pode fazer PLL, tudo que você tiver direito. Então, tá aqui uma boa opção, né? Para quem está querendo aí fazer algum projeto em eletrônica de potência e está sem condição. Então, até a próxima.